Então, boa tarde a todas e a todos, né? Pelo que eu tô vendo, a turma é formada por maioria feminina, não é isso? Mulheres no comando. Tô errado? Certíssimo. Muito bem. Gente, então, vou me apresentar para vocês. Eu sou o professor Oswaldo Queiroz, tá? Mais conhecido também como Júnior Queiroz. Eu sou professor de História, recém-ingressado no Instituto, né? A partir do último concurso. Olha, tá vendo? Tem gente entrando agora aqui. Vocês já iam levar falta. Agora que resolve entrar em cima da hora. Bora lá. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Desculpa o atraso. Então, gente, continuando, né? Sou o professor Oswaldo Queiroz Júnior, sou historiador, sou mestre em História Social da Amazônia também. Já vim de uma trajetória do Estado, né, da SEDUC, e agora, atualmente, ingressei há menos de um ano no Instituto Federal como professor efetivo de História, né? Bom, com toda certeza vocês, eu acho, foram alunos da Conceição, eu estou enganado? Ou vocês não foram alunos de nenhum professor de História até o momento? A gente não teve nenhum professor de história. Não sei nem quem é. Ah, vocês são da... A gente entrou agora. Vocês entraram em 2021. Ah, tá, que bom. Que bom que eu já estava traumatizado de entrar em turma que tinha tido experiência com outro professor. Porque já viu, né? Quando a gente gosta de um professor específico e esse professor ou professora sai, quando vem o substituto sofre, né? Porque a gente se acostuma, a gente se afeiçoa, a gente ganha empatia mesmo, carinho, né? Pela pessoa. Então, a professora Conceição e o professor Alan Christian, né? Eles eram os professores de história anteriormente do Instituto, e os alunos das outras turmas gostam muito deles, e eu também gosto deles, porque eram, de fato, excelentes profissionais. E nós temos métodos diferentes de trabalhar, né? Por isso que a gente vai ter essa reunião hoje para conversar e falar mais sobre esses métodos de organização de aula, tá? Como é que essas aulas vão acontecer. Então, seguinte, bom, já me apresentei, tem alguém falando aqui? Não, tá. Agora, né, o que a gente vai fazer, na verdade, eu vou apresentar para vocês o nosso plano de disciplina, eu vou mostrar para vocês como a gente vai trabalhar, e aí a gente vai negociar, né, até porque eu não sei se tem algum aluno que trabalha, não sei como é a situação da turma, e também não sei, né, se tem algum aluno ou aluna que esteja utilizando o CMI itinerante, né, que são as atividades impressas. Então, caso haja, eu já me organizo para enviar esse material via e-mail e entrar em contato com essa pessoa. No mais, vocês já criaram os e-mails de vocês? Todos têm e-mail? Sim, professor. Ótimo, perfeito. Por quê, né? Estou perguntando isso. Boa parte das nossas avaliações serão feitas a partir da plataforma Google Forms, né? Ou Google Formulários. E essa plataforma, para a gente evitar que você envie um trabalho, por exemplo, os seus trabalhos devem ser assinados com nome e turma, mas já ocorreu de um aluno enviar a prova sem nome e, de repente, ficar sem nota, né? Porque na pressa da correção, eu só realmente confiro os e-mails em caso de conflito de dados, né? O aluno enviou a prova e ele não tinha assinado a prova, então ele ficou com uma nota bem baixa. Aí eu fui procurar a prova, ele disse que tinha feito, procurei pelo e-mail, achei a prova, né, que estava sem nome, obviamente, e atribuí a nota. Então, para evitar esse tipo de transtorno, até de fazer uma recuperação paralela à toa, por favor, assinem todos os trabalhos de vocês, tá? Todo formulário de vocês vai ter lá um espaço, assinar nome e turma. Vocês assinem bonitinho, porque já facilita muito o trabalho
do professor que já está trabalhando demais nesta pandemia, né? E neste vulgo ensino remoto. Bom, acredito que vocês também devam estar com dúvidas em relação... E aí, professor? O presencial vai voltar ou não vai voltar, né? Vamos continuar no sistema remoto? Vamos para o ensino presencial? Vamos para o ensino híbrido? Kuma, o que é ensino híbrido, né? Deve estar... Não sei se vocês já conversaram sobre isso com coordenação, com outros professores. Vocês podem abrir o microfone sem medo, tá? Para falar. Professor, só mandaram um questionário pra gente de qual era a modalidade a gente que preferia, né? Aí depois falaram que talvez tinha uma possibilidade de voltar em outubro. Tá. Qual o interesse da turma por obséquio? É híbrido. Híbrido. Tá. Vocês tomaram a primeira dose agora, nessa semana? Eu sou presencial. Sim. Sim. Gente, eu entendo que o ensino remoto ele tem imensas dificuldades mesmo, né? Tanto do lado daí, eu acho que até mais do lado daí do que do lado daqui, tá? A gente enfrenta problema com conexão, com prazo, né? É tudo muito corrido. As disciplinas, elas também ficam mais corridas. Tem uma flexibilização da carga horária, enfim. São vários desafios mesmo, né? Eu espero que tudo isso se ajeite e a gente encontre uma solução plausível, coisas de casa também, né? Falou bem. Até porque, uma época aí, eu dei aula em 3 turmas seguidas, galera. E as turmas eram o seguinte, eu tinha que avaliar essas turmas. 15 dias eu tive para fazer primeira e segunda avaliação de 3 turmas ao mesmo tempo. E aí isso se torna bem pesado, né? Quando a gente está no ensino presencial, isso é um pouco mais tranquilo. Corrigir provas de todo mundo correndo e não tem tempo para nada, ainda tem que faxinar a casa, fazer comida, cuidar do que seja, né? Então, barra, né? Bom, eu vou tomar minha aguinha aqui, inclusive, já tomaram a água de vocês hoje? Tomei. Já, professor, já tomou. Tudo bem, não adianta querer pele bonita, fazer tutorial do TikTok e não tomar água, tá? Quem quer pele bonita tem que tomar água. Não só isso, né? Saúde também. Minha irmã que diz. Ela que me deu a dica e hoje eu tomo muita água, graças a Deus. Tomem água. Então, continuando, né? As nossas avaliações, elas vão funcionar via Google Forms, inclusive as nossas provas vão funcionar a partir dessa plataforma. Eu acredito que vocês já tenham tido experiência, né, em outra disciplina. Tô errado? Tá, não, professor, a gente já teve mesmo. Já tiveram, né? Vocês tiveram quantas disciplinas até agora? Foi biologia, introdução ao controle ambiental, física, português e artes. E química? E química. Química foi com o Thiago? Foi com Alisson, Marconiel. Tá. Bom, boa tarde, Ciane. Foi com o bichinho. Então, vamos continuar aqui, né? As nossas avaliações, já falei, vai ser Google Forms. Nós teremos um cronograma de aulas síncronas e assíncronas, né? Como já é sabido. Inclusive, eu gostaria de saber, né, de vocês, temos alguma aluna ou aluno... Aliás, deixa eu ver aqui a lista de vocês rapidinho. Eu não lembro de ter entrado um menino nessa turma. Aí eu devo estar me referindo a aluno... Ah, tá, tem um Cauã. Só tem um. Só tem um? Se eu não me engano, tem 3. Não, os outros 2 é de biologia. Ele estava fazendo dependência. Dependência, eu falei. Ah, é, dependente. Mas É o só professor que recebe impresso é o Cauã Lucas. É o único menino da sala, ele recebe impresso. Ou seja, só temos meninas aqui, né, nessa sala. Sim. Ótimo. Então, seguinte. Basicamente, como é o nome, gente? Aqui... Esqueci, eu ia fazer a referência do filme e acabei esquecendo.
Mas enfim, é como eu disse no início, né? Meninas no comando. E vamos lá então, né? Meninas, agora eu não vou mais falar alunos, né? Alunas. Vamos lá. Como nós vamos fazer? Tava falando sobre prova. Eu acabei perdendo o raciocínio agora, o que eu ia falar. Eu estava falando sobre... Ah, tá. Eu acho que era questão de atividades e cronogramas, né? As provas de vocês acontecerão via Google Forms, tá? Nossas aulas serão síncronas e assíncronas, e eu lembrei o que eu ia perguntar. Temos alguma pessoa nesta sala que é Tô aqui, sabatista? professor. Oi, Roama, tudo bom? Repete o que o senhor falou, professor? Temos algum aluno sabatista que é adventista Eu, quarto sábado? eu. Você é Raiza ou Raíza? Raíza, Raíza. Mais alguém sim. além de você? Que eu saiba, não. Inclusive, acredito que tu vai sair antes das 6h16, né? Sim, da aula. sim. Tá, Eu vou pedir para você deixar eu sair umas 5h50. tá. É o seguinte, como é que vai funcionar, tá? Com vocês. O meu acordo é que, né, caso no sábado, nós teremos aulas aos sábados, né? Como já vem ocorrendo em outras disciplinas, e o acordo é que para a justificação das faltas, vocês entreguem o trabalho referente à aula de sábado e caso não haja atividade, que vocês façam um resumo da aula gravada, né? Nós trabalharemos sempre com as aulas, por mais que elas sejam síncronas, ao vivo, elas estarão gravadas em alguma plataforma, tá? Independente se for o Loom, se for outra plataforma ou até YouTube também. E assim deverão proceder. Caso também em relação a doenças, em relação a indisposição, enfim, eu gostaria de lembrar vocês, né, que o compromisso com as aulas ele é o mesmo do presencial. Então, quando vocês pensavam 2, 3 vezes antes de faltar no ensino presencial, pensem também 2, 3 vezes antes de faltar a aula remota, tá? Porque apesar de ser uma aula que está gravada, que vai ficar gravada, vocês tecnicamente podem assistir depois, quantas vezes quiserem, tá? O horário de aula se mantém. Então, vocês devem estar presentes, no momento da aula, tá? No momento exato da aula. Fui fazer um exame, fui fazer uma consulta, pegue atestado e apresente. Caso contrário, a falta vai ficar no CIGA. E lembrando também, para quem participa lá da assistência estudantil, falta, vocês sabem que é um grande problema, né? Então, quem está sendo assistido pelo programa de assistência do Instituto não pode ultrapassar uma cota lá de faltas, que eu não lembro mais qual é a cota. Professor, só falando nisso, são, por exemplo, no caso, 75% de presença Ai, meu Deus, eu não Equivaleria. consigo. Exatamente. A quantas faltas? Tendo em vista que um dia que a gente falta são 3 faltas. Exato. Calma lá. Quantos por cento? 75. 75? É só jogar. Nós vamos ter nesse primeiro bloco 13 dias de aula, tá? Então, vamos lá. Gente, vocês pegaram logo um professor de história para fazer esse cálculo. É sério isso? Pega um professor de química, esse povo que faz cálculo. Mas vamos lá. Eu vou tentar aqui, tá, Isabel? Bora lá. 13. Aqui. Dividido por 100. Ok. Vocês podem ter, dentro desse bloco agora de 13 aulas, 3 faltas, 25. Ou seja, vocês podem faltar apenas um dia, tá? Quem é bolsista do programa estudantil. Então, é isso. Mas no caso, assim,
Se, por exemplo, se eu faltar e tem uma justificativa, por exemplo, vai contar como falta e eu ainda vou correr o risco de perder o auxílio? Justificativa e atestado, né, é diferente. Se você vier dizer, professor, hoje eu acordei mal, eu não pude realmente estar presente no momento da aula, porque isso, porque aquilo, aí eu vou perguntar, tá, mas você tem atestado médico? Não tem atestado médico. Ninguém me garante, então, não tem provas. Então, você não fez uma justificativa suficiente. Então, obviamente, a falta não vai ser abonada, né? Ela não vai ser retirada do SIGA, tá? Agora, se o aluno estava doente, tratamento médico, ou foi fazer alguma coisa que tem comprovação, é outros 500, tá? Aí eu retiro as faltas, tá? No meu caso específico, é porque eu participo de um projeto da Câmara Jovem. Porque às vezes eles dão uma declaração pra gente no dia que a gente falta. Isso seria suficiente ou não? E Porque é projeto, mas tem a ver com o instituto? Não. Não? Tá. É um projeto social? Eu não entendi. É um projeto social. Tá. No caso, você ganha algum auxílio para participar do projeto ou alguma coisa assim? Não, seria mesmo um voluntário mesmo, seria voluntário. Tá. Nesses casos que você tem uma programação previamente agendada, né? E tudo mais, e faz parte também, querendo ou não, é um aprendizado de vida, eu acho que faz parte também do objetivo de educação integral, né? Como cidadão. Então, eu abonaria sem problemas, tá? Agora, o que eu quero deixar claro é que quando acontecer alguma coisa, tô com preguiça, eu vou faltar a aula, pensem 2, 3 vezes, tá? Porque realmente a falta vai ficar lá, caso não tenha uma justificativa plausível para isso. Tá? Então, é sobre isso, que fique bem claro para vocês. Bom, uma pergunta, professor Valesca, a gente vai trabalhar com o Google Classroom? Sim, vamos trabalhar com o Google Sala de Aula. Inclusive, eu vou criar a turma de vocês após essa aula. Vou mandar o link no grupo para vocês já se familiarizarem. E amanhã, galera, a gente já vai ter aula, tá? Então, amanhã a nossa aula vai ser assíncrona, tá? Hoje, se der tempo, a gente está 16h43, né? Se der tempo, a gente já inicia alguma coisa do assunto. E aí amanhã a nossa aula será assíncrona e vocês, caso, salvo engano, já terão alguma atividade para fazer. Mas para isso eu vou apresentar o nosso plano de disciplina para vocês terem já uma noção. E esse plano ele vai estar também todo anexado ao SIGA para vocês poderem acompanhar, tá? Professor, Oi, Raíssa. a gente vai ter que fazer o resumo amanhã, vai? Sim. Eu vou ter que fazer o resumo. Sim. Se tiver atividade, você não necessariamente precisa fazer o resumo da aula. Você precisa fazer a atividade. Ok. Tá? Referente ao sábado. Bom, amanhã eu vou vacinar. Hoje é o último dia? Ok. Bom, galera, por isso mesmo, esses dias está tendo vacinação para vocês, né? Daí eu acho que não seria justo pegar um dia de vacinação e colocar uma aula síncrona, sendo que vocês têm que se vacinar, tá? Todos vocês. Então, só deixando claro que o Instituto e eu, né, somos #vacina-sim. Então, bora vacinar para poder voltar o ensino híbrido, enfim, a gente poder sair, desafogar um pouco desse sufoco que é o ensino remoto, né? Bom, alguma pergunta ou eu posso começar a apresentar o PDA para vocês? Professor, Oi. quando tiver atividade, a gente vai fazer só o exercício, certo? Aí quando for só a aula sua gravada, a gente só vai fazer o resumo. Ou não, tem que fazer os dois? Não, calma lá, mas qual é o teu contexto, Valesca? Tu és da Adventista também? Não. Valesca, isso é só para, pro meu caso, entendeu? Deixando claro que a questão do resumo da aula é para quem, né? O caso da Raíza, que ela é adventista do 7º dia, então ela guarda o sábado religiosamente, né?
Então, a partir do final da tarde de sexta-feira até o final da tarde de sábado, eles não podem exercer nenhuma função de trabalho e compromissos além dos religiosos, né? Como tem uma lei que ampara essa crença, né, nós temos, então, essa medida na educação de dar a chance, né, da pessoa assistir a aula gravada e fazer o resumo para que seja computada a presença dela. Tá? Então, ela vai fazer isso. Vocês, né, o restante que não guarda o sábado, que não tem esse processo, vocês vão assistir às aulas, né? Quando tiver atividade, vocês vão fazer a atividade e o resumo da aula não é obrigatório, a não ser que eu peça um resumo de filme, que aí vocês vão ter resumo de filme dentro da programação de aula de vocês. Vocês vão conferir agora que eu vou mostrar o plano para vocês. Mas antes eu queria saber mais alguma dúvida? Acho que não, professor. Pode continuar. Então, deixa eu só ver aqui a janela. Acho que vou ter que compartilhar a tela inteira com vocês. Espera aí. Pronto. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Ótimo. Vou aumentar o máximo que eu puder aqui para vocês verem, tá? Bom, nós teremos 67 horas de aula e essa é a nossa... Esse vai ser o nosso método de trabalho a partir de um eixo temático de conteúdos, que eu acho que é o melhor mostrar aula por aula, que eu acho que fica mais didático. Então, teremos aulas síncronas e assíncronas, material impresso para quem não dispôs de acesso à internet. Também teremos o envio de material escrito e slides pelo SIGA-A. Na verdade, pelo SIGA-A nem tanto, né? Mais pelo Google Classroom e também pelo grupo de WhatsApp da turma. Quando convir também, eu vou enviar áudios para vocês com resumo de algum conteúdo ou algumas considerações devam ser feitas, tá? Então, fiquem atentos ao grupo também. Trabalharemos com encontros. Professor, Oi. o senhor vai passar a prova ou cada atividade vai valer, tipo, 1,5 ponto, 2 pontos, para somar no final 10? Teremos prova, tá? Teremos prova. Eu já vou falar do nosso método de avaliação já. Só aguardar. Então, trabalharemos com encontros, né? Via Google Meet, ao vivo, e no WhatsApp também os horários para tirar dúvidas. O nosso atendimento será feito de segunda a sexta, no contraturno, de 10 da manhã até meio-dia. Ou seja, nós teremos 2 horas de atendimento todo santo dia, tá? Uma coisa também, para deixar claro, né? Vocês podem dispor desse horário para tirar dúvida, para perguntar alguma coisa. E eu só peço encarecidamente que vocês não façam isso à noite, tá? Por favor. Primeiro porque eu tenho várias outras atividades durante o dia, outras turmas para trabalhar, e 10 horas da noite alguém mandando dúvida do que deveria ter prestado atenção na aula é fogo, né? Então eu não faço isso. A partir das 7 da noite eu não respondo mais ninguém. Você pode mandar pergunta, pode mandar a dúvida que você quiser, eu só vou te responder no dia seguinte, tá? Então, só para ficar claro, porque senão a gente fica trabalhando 24 horas por dia, o nosso salário não aumentou na pandemia, né? Na verdade, a gente está sofrendo ataque de um lado e do outro, né? Parece que a gente não trabalha, tem gente ainda que diz que o professor não trabalha nessa pandemia. Bando de professor preguiçoso, nunca viveram um dia da nossa vida durante a pandemia. Então, é interessante, né, vocês pensarem, né, na hora de enviar mensagens, evitem enviar mensagens à noite, se enviarem, enfim. Porque, professor, eu vou esquecer, então vou enviar a mensagem. Envia e eu te respondo no dia seguinte. É só realmente para deixar claro, porque tem toda uma vida para viver. Assim como vocês não vivem só para o Instituto, né, também nós, professores, não vivemos só para o Instituto, né? Só para deixar claro isso. O uso de ferramentas também, ele é
teremos o uso de filmes. Inclusive, nós temos, eu acho, 2 filmes durante esse nosso cronograma, vocês vão ver. Música, né? Para quem não me conhece, eu acho que vocês nunca... como vocês entraram agora, eu acho que vocês nunca ouviram falar de mim, realmente. E eu sou músico, né? Sou músico, sou cantor. Inclusive, vou lançar trabalho agora nas plataformas. Dia 7 de setembro sai um novo single, aproveitando já para panfletar minha música aqui, mas isso não é momento agora. Depois eu falo isso com vocês. E também teremos outros tipos de materiais, com literatura e tal, que eu posso estar enviando no grupo de WhatsApp, tá? Já falei do atendimento, vai acontecer 2 horas diárias, de segunda a sexta, no contraturno, tá? E no sábado, se vocês precisarem também, é lógico que vocês podem me chamar e tirar dúvidas e perguntar o que seja pertinente em relação ao conteúdo, tá? Então, vamos para o nosso cronograma de atividades. Até o momento, alguma dúvida, alguma contribuição, perguntas? Por enquanto, não. Acho que não. Ótimo. Então, hoje, dia 3 de setembro de 2021, nós estamos tendo o nosso primeiro encontro, né, de forma assíncrona via Google Meet, para definir o nosso cronograma de avaliação e também como ocorrerão os métodos de aula, tá? Vamos lá. Programado para hoje, nenhuma atividade, tá? Amanhã nós teremos uma aula assíncrona, uma aula gravada, tá? Sobre história e historiografia, introdução aos estudos históricos e conceitos. E em seguida nós teremos um texto do livro seguido de atividade valendo 1 ponto. Então, Raíza, tu já sabes que a comprovação de participação da aula será a tua atividade respondida, tá? Sim, senhor. Ótimo. Domingo descansamos, né? Porque somos filhos de Deus. Dia 6 de setembro voltamos com uma aula síncrona, tá? Ao vivo, sobre fontes históricas. Aqui nessa aula nós falaremos sobre métodos historiográficos, patrimônio material e imaterial. E a atividade que vocês deverão apresentar aos colegas de vocês, né? Algum registro sobre si ou sobre a família, e vocês vão narrar um pedaço da história de vocês, tá? Como essa atividade ela vai acontecer, eu vou orientar vocês ainda hoje sobre isso, porque eu acredito que amanhã vocês vão estar com dúvidas e segunda-feira vocês deverão apresentar esse trabalho para os colegas, tá? Se não der tempo, né, de apresentar no dia 6, a gente vai apresentar no dia 8, porque dia 7 é feriado, tá? Dia 7 de setembro não teremos aula. Então, essa atividade vai valer 2 pontos e só vai ganhar os 2 pontos quem apresentar para os colegas o conteúdo. De que forma essa atividade vai acontecer? Vocês buscarão, por exemplo, fotografias, algum documento, tá, relacionado à família de vocês, que comprovem a história de vida de vocês ou que tenha marcado algum momento da vida de vocês, né? Por exemplo, teu avô lutou na Guerra do Paraguai, sei lá, vamos colocar aqui. Ou teus pais vieram de outro lugar para morar em Marabá. Como tua família chegou aí? Né? Coisas desse tipo, né? Você vai contar um pouco da sua história, tentando apresentar algum tipo de documentação, tá? Mas isso daí a gente vai entrar em detalhes depois. No dia 8 de setembro, nós teremos uma aula... Professor. Oi. Não, eu ia fazer uma pergunta, mas você disse que a gente vai falar sobre isso depois, então tudo bem. Sim. Bom, no dia 8, né, possivelmente vai ser a continuação dessa apresentação, tá, galera? Então, pelo que eu tô vendo, no dia 7 vocês vão ter um tempinho para descansar e também para planejar o que vocês vão apresentar. Eu acho que é uma turma pequena, a gente vai conseguir fechar rapidinho essas apresentações. No dia 8, se a aula só der tempo de apresentar, então eu passaria uma aula assíncrona, né? Sobre pré-história, paleolítico, neolítico e ocupação da América. E isso vocês assistirão no contraturno, digamos assim, tá? E aí não teremos atividades sobre esse conteúdo. Dia 9 de setembro, nós teremos uma aula síncrona, não é assíncrona, tá? Sobre a formação das primeiras civilizações complexas
Mesopotâmia e a Crescente Fértil. E aí nós teremos uma atividade valendo 2 pontos. Por quê? Essa atividade vai ser referente à pré-história e referente à Mesopotâmia e a Crescente Fértil, tá? Então, essa atividade vai ser a última atividade antes da prova de primeira avaliação, no dia 10 de setembro, valendo 5 pontos. Então, se vocês pegarem todas as atividades até aqui, elas somam 5 pontos, mais 5 pontos da prova, e é dessa forma, que nós vamos proceder às nossas avaliações. Bom, dia 11 de setembro, né, de 2021, nós teremos uma aula síncrona através do Google Meet sobre persas, hebreus e fenícios, introdução também ao Egito. Nesse dia nós não teremos atividades, tá? No dia 13 de setembro, nós teremos uma aula assíncrona, né, sobre formação do Império e Cultura do Egito Antigo, reinos de Cush e da Núbia. Teremos uma atividade no Google Forms valendo 2 pontos, tá? Dia 14 de setembro de 2021, nós teremos uma aula síncrona via Google Meet sobre Grécia Antiga, tá? Formação do território da polis Atenas e Esparta. Essa aula teremos uma atividade via Google Forms valendo 1 ponto. No dia 15 de setembro, nós teremos uma aula síncrona sobre democracia grega, tá? E aí, o que vocês vão fazer no dia anterior, né? Eu vou repassar para vocês alguns textos para que vocês possam ler, para a gente poder debater sobre democracia na nossa aula, tá? E a participação oral na aula vai valer 1 ponto. Então, se preparem para comentar e participar desta aula, tá? Até porque a gente vive num regime democrático, então a gente tem pano de manga aí para falar até não querer mais sobre esse assunto, tá? Dia 16 de setembro, nós teremos uma aula assíncrona, tá? Vocês assistirão o filme 300. Quantos de vocês, entrou um aluno agora, há pouco, já assistiram o filme 300? Eu já. Já? Ótimo. Só que dessa vez Nunca ouvi falar. Vocês vão reassistir esse filme fazendo um resumo dirigido. E como é que funciona um resumo dirigido? Eu vou lançar as perguntas para vocês e vocês vão responder essas perguntas de forma corrida. E não é um texto, pergunta X, resposta tal. Vocês vão pegar as respostas e vão transformar ela num texto coeso, tá? Então, vocês vão fazer esse estudo dirigido e ele vai valer 1 ponto. Então, nesse dia, a gente não vai se encontrar ao vivo. Vocês vão ter todo o tempo da aula para assistir este filme e empreender a atividade, tá? No dia 17 de setembro, nós teremos uma aula sobre o período helenístico, decadência e cultura greco-romana, sem atividade também. Aí teremos, no dia 18 de setembro, uma prova de segundo bimestre valendo 5 pontos, com todos os conteúdos vistos até então. E aí nós nos despedimos, né? E tal. E nos encontramos no dia 8 de novembro novamente, né? Já para a terceira avaliação. Possivelmente... depois eu falo de recuperação paralela com vocês. No dia 8 de novembro, nós teremos aula sobre Roma, origem, monarquia e república. Nesse dia nós não teremos atividades, tá? Mas a aula será ao vivo. Dia 9 de novembro de 2021, nós teremos aula sobre Império Romano. Aqui teremos um questionário via Google Forms valendo 2 pontos. Dia 10 de novembro, teremos uma aula síncrona sobre desagregação do mundo antigo, né? Invasões bárbaras, povos do Islã, Império Carolíngio. E não teremos atividades também nesse dia. Dia 11 de novembro, teremos uma aula sobre formação do mundo medieval, Alta Idade Média, o poder da igreja no cotidiano. Uma aula fantástica, na verdade, primeiro ano do ensino médio são um dos melhores conteúdos de história, assim. Vocês vão perceber quando avançar a história, né? Não que fique chato, né? Eu não acho nenhuma parte da história chata, mas Grécia, Egito, geralmente é o que a galera gosta mais, né? E nesse dia de formação do mundo medieval, nós teremos uma atividade valendo 1 ponto. Dia 12 de novembro, teremos uma aula sobre impérios africanos do Sahel, né? E essa é uma aula que não teremos atividades. Dia 13 de novembro,
Nós teremos uma aula síncrona sobre crise do feudalismo. Essa, na verdade, eu acho que a aula síncrona vai ser de África e depois aqui vai ser síncrona. Bom, crise do feudalismo, cruzadas, peste negra, renascimento das cidades, revoltas camponesas. Teremos um questionário valendo 2 pontos. Dia 15 de novembro, que aí eu não sei, né? Eu perguntei, não me responderam ainda se vai ter ou não vai ter aula. Caso não haja aula no feriado de 15 de novembro, por que 15 de novembro é feriado, vocês lembram? — 15 de novembro? É. Vixe, não sei não, ó, pessoal. Não? Tem a ver com a história do Eu Brasil. lembro que tem um feriado, mas eu não lembro do que. Pois é. O feriado de 15 de novembro é a proclamação da República do Brasil, tá? Então, esse é um feriado nacional. Ainda não sei se vão respeitar o 7 de setembro, mas não sei se vão respeitar o 15 de novembro, né? Então, a gente vai ficar no stand-by aguardando. Caso isso aconteça, né? Eu vou eliminar a revisão que fica antes da prova de quarta avaliação, tá? Mas, de todo modo, o conteúdo vai permanecer. Então, teremos aula nesse dia de renascimento cultural, uma aula gravada, tá? E sem atividade também. Dia 16 de novembro de 2021, teremos uma prova de terceira avaliação via Google Forms, valendo 5 pontos. Dia 17 de novembro, teremos uma aula síncrona de formação das monarquias centralizadas na Europa, o absolutismo, com um questionário valendo 2 pontos via Google Forms. Dia 18 de novembro, teremos uma aula síncrona de reformas religiosas na Europa, ou também conhecidas como reformas protestantes, né? Calvinismo, luteranismo e anglicanismo. Professor, Oi. e se as aulas já estiverem presenciais? Aí isso daqui vai ser tudo jogado fora. O conteúdo permanece, mas o cronograma será outro, tá? Então, sim. é isso. Bom, as reformas religiosas na Europa, tá? Uma atividade via Google Forms, valendo 1 ponto. Teremos dia 19 de novembro uma aula síncrona via YouTube, né? Teremos o filme Lutero. Vocês também farão um resumo desse filme, tá? Um resumo comentado, valendo 1 ponto. Dia 20 de novembro, teremos uma atividade síncrona ao vivo. Vai ser uma atividade onde vocês apresentarão propostas, tá? Para uma sociedade com menos intolerância religiosa. Nós faremos um debate em sala, tá? E vocês... na verdade, aqui está dizendo seria uma atividade em forma de redação dissertativa argumentativa, mas a gente vai fazer essa atividade em forma de debate, tá? Lembrando que, tá? A gente não vai debater religião, a gente vai debater formas de respeitar a religião alheia, né? Então, só para vocês ficarem cientes. Até porque crença alheia não se discute, né? Você pode, às vezes, não concordar com o que o outro crê, porém, tem que respeitar. Bom, dia 22 nós teremos uma revisão para a prova de quarta avaliação. Caso não haja aula no dia 15 de novembro, essa revisão ela vai ser eliminada do nosso cronograma. E no dia 23 de novembro, nós teremos a prova de quarta avaliação via Google Meet, valendo 5 pontos. Agora fica a pergunta, a recuperação paralela, né? A recuperação paralela vai ser feita após as avaliações. Quem ficar com nota abaixo de 7 vai fazer a recuperação paralela. Pode ser feita em forma de prova. Sempre vai ter um material de apoio para vocês tirarem as dúvidas. Podem tirar dúvidas comigo também. E as provas valerão 10 pontos, tá? Então, até que vocês alcancem... a prova vai ser feita, obviamente, com o objetivo de que vocês alcancem a nota necessária para enfim, seguirem, né? Passarem. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ah, tá. Sobre o livro didático, né? Vou fechar o plano aqui. Sobre o livro didático, eu consegui um livro didático gratuito, né?
via internet, esse livro que nós estamos usando no momento, tá? Porque é o único livro que eu consegui de forma gratuita e que vocês possam utilizar. Esse livro também ele vai estar sendo enviado para quem depende das atividades no CMI itinerante, e é dessa forma que nós trabalharemos no momento, até porque a gente está sem livro didático, tá? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Mas olha, gente... Espera aí. Reformas religiosas Ah, tá. Legal. Gente, agora que eu tô lendo os comentários de vocês... Deixa eu ver aqui. Parará. Legal, bom saber que vocês já estão empolgados. Esse comentário da Raíssa... Meu Deus do céu, Raíssa. Tá. Ok. Ok. Oi, professor. E aí, Luiz, tudo bom? Você lembra de mim? Eu acho que não. Tu estavas em outra turma? Sim, eu sou de controle ambiental, só que só do 2º ano. Tu estás voltando por quê? Eu tava fazendo recuperação em biologia e era o mesmo grupo que o senhor agora tá de história. Ah, sim, tranquilo então. Tá, no caso... Mas eu vou participar dessas aulas, vou ficar quietinho aqui. Tá, mas então tu estás no 2º ano, é isso? Sim. Ah, tá, que bom. Eu pensei que tu tinha reprovado, menino. Tava com Não, susto. professor. Tá, ótimo, então. Ok, participe aí caladinho, que tá tudo certo. Então, galera, nós teremos então esse cronograma de aulas, teremos as nossas recuperações paralelas, os materiais serão postados no SIGA posteriormente, mas geralmente vocês poderão acompanhar os nossos materiais via Google Classroom, tá? E é dessa forma que a gente vai trabalhar os nossos conteúdos. Alguma pergunta? Algum comentário? Não. Não? Não mesmo? No caso, a gente não vai usar o SIGA. Pois é, o SIGA ele hoje estava fora do ar, né? Nosso querido, amado, famigerado SIGA, ele é uma plataforma que não tem uma estabilidade de funcionamento, infelizmente, né? Pois é, professor, acabou de cair. Então, o SIGA é igual criança aprendendo a andar de bike, vive caindo. Então, eu perco um pouco a paciência com o SIGA e eu prefiro que a nossa alimentação de conteúdo seja através do Google Forms. Meu sonho um dia é o SIGA integrar com o Google Sala de Aula e a gente poder repassar as coisas automáticas, assim, pum, né? Mas enquanto este milagre de Deus não acontece na nossa vida, a gente vai usando o Google Classroom. Oi. Não tem um grupo de TI, não, tipo, que cuide disso pra melhorar essa droga do sistema. Professor, fica encabulada. Só dá pra anexar uma foto por atividade. Uma foto. Dá pra anexar, no máximo, um arquivo de 10 MB. O que diabo é 10 MB? Não é nada. Tá, isso no Google Sala de Aula, tá falando? Não, no SIGA. Ah, tá. Porque no Google Sala de Aula é a mesma coisa. Você só pode anexar um arquivo de 10 megabytes. A gente consegue abrir uma exceção, mas aí haja memória no Google Drive da gente, né? E aí, caso a memória acabe, a gente sabe que tem que comprar armazenamento. Então, isso que dificulta a vida, trabalhos maiores. Mas esses trabalhos de história, eles não são nenhum bicho de 7 cabeças, né? Eu acho que vocês vão conseguir até respirar melhor com essa disciplina História. Prometo fazer de tudo, né, para que seja uma ótima disciplina. Eu acho que o princípio de tudo é que eu amo o que eu faço. Então, eu amo ensinar História. Basicamente, é o que eu amo fazer na minha vida, além de outras coisas, né? Mas é uma das coisas que eu mais amo fazer. E
Eu acho que, de uma certa maneira, eu posso tentar tornar essa disciplina prazerosa. Eu acho que é isso, né? E tem o lado pesado da história, que no caso são as guerras, as maracutaias, a gente vê tanta coisa que casa com a atualidade, né? Se você pega a sociedade atual, você pega algumas sociedades um pouco mais para trás, você vê permanências históricas, como a corrupção, como a sede de poder, como a guerra, a ganância, né? Olhando para trás, a gente vê também intolerâncias e tantas outras mazelas sociais e também coisas boas, né? Que perduram ao longo dos tempos. Então, de certa forma, se alguém aqui não gosta de história, eu fizer essa pessoa gostar de história no final da parada, então eu já estou feliz, né? Minha missão foi cumprida. Ótimo. Bora lá. História, filosofia e sociologia. Muito bem. Que bom saber. Que bom saber. Temos pessoas de humanas aqui. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, galera? Acho que não, professor. Então, olha, nós estamos ainda 5:12, né? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Eu acredito que, como a gente está com tempo, a gente vai começar uma aula agora e a gente vai permanecer até mais ou menos umas 6 horas da tarde. Só que eu vou precisar encerrar esta ligação agora, tá? Eu preciso... Ah, tá. O cronograma ele vai estar disponível para vocês. O cronograma ele vai estar disponível para vocês lá no Google Classroom, tá? Professor, você vai falar sobre o trabalho não, de segunda? Vou falar. Ai, gente, povo aqui falando. Vamos lá, então. É porque a minha gravação, ela sempre termina, aliás, as chamadas, né? Sempre terminam antes do tempo. Aqui. Deixa eu só dar uma pausa aqui na gravação. Bom, voltando a gravar a nossa aula, né? Para introduzir a nossa aula, eu vou cantar uma música para vocês e eu peço que, caso vocês não conheçam, vocês prestem bastante atenção na letra dela. Professor, peraí que eu quero gravar o senhor. A aula tá gravada, mas pode gravar. Vamos lá. Só afinar um pouquinho esse violão aqui. Que ele tá tantinho desafinado. Professor, pra mim não tá aparecendo gravando, não. É porque eu gravo em outro aplicativo. Eu gravo num aplicativo que ele salva direto numa plataforma. Pronto. Bora lá. Eu acho que eu vou compartilhar essa letra com vocês.
não gravou a parte todinha da música, acredita? Agora que Não, a gente... professor. Ai, caramba! Mas vamos lá, vamos começar a gravar de agora, né? Tinha esquecido de botar para gravar. Temos então na nossa aula sobre introdução à história e temos aqui duas frases de historiadores, né? Da incompreensão do passado nasce a ignorância do presente. Quem disse isso foi o historiador francês Marc Bloch, tá? Então, toda sociedade que ignora o seu passado ou que falseia o passado tende a ignorar, né? A ignorar o que acontece no presente e tende a não compreender o que acontece no presente também, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre um assunto que está muito em voga, corrupção, né? Muitas pessoas, nossa, corrupção foi inventada agora, né? Como se não existisse corrupção antigamente. Aí você vai para a história do Brasil colônia e vê que os funcionários públicos do rei Dom João VI cobravam propina para poder exercer o seu trabalho, né? Apesar deles receberem salários. Então, muito do costume de alguns setores da sociedade vieram de tempos outros, né? Atravessaram o Atlântico, vieram da Europa, vieram também de costumes nativos dos mais diversos, né? Hoje em dia, no Pará, a gente come farinha, tem tucupi, tem jambu, né? Afinal, de onde veio isso? O consumo não começou agora. Então, a importância da gente saber que esses alimentos vieram dos nossos ancestrais, né? Faz a diferença. A gente começa a compreender o nosso presente e a valorizar muitas vezes o que a gente vive e até muitas vezes também se posicionar em relação ao que a gente está vivendo, tá? Então, aquele que compreende o que acontece e por que acontece é livre, segundo Spinoza, né? Então, a história ela tem a tendência de libertar você da ignorância e colocar você diante de escolhas, né? Tem pessoas que conhecem os fatos e fazem suas próprias escolhas, e é esse o papel da história. Aqui o meu papel não é dizer para vocês, rapidinho, só finalizando, não é dizer para vocês o que vocês têm que acreditar, o que vocês têm que deixar de acreditar, se vocês têm que ir para lado B, lado C, lado E, né? O papel da história é gerar autonomia de pensamento para que vocês possam, né, fazer as análises e as seleções de vocês, tá? Então, esse é o papel da educação. Diga, Maria Eduarda. É igual a questão da sexualidade. Falam que isso vem surgir agora, sendo que já existe há muito mais tempo. Desde que o humano é humano, né? Porque porque a história não se ocupa exatamente de tratar a questão interna, né, pessoal de ninguém. Então, nós, como historiadores, o que a gente percebe, por exemplo, em relação a essa temática, né? Vamos falar da comunidade LGBTQIA+. Nós temos aí uma longa história na humanidade, com várias sociedades, inclusive onde as vidas, né, de pessoas homossexuais não era vista como crime e não era vista como algo impuro, né, diante da religião. Então havia uma normalização em relação a isso. Houve momentos na história que houve conflitos, né, em relação à religião e a vidas de pessoas que eram LGBTQIA+, enfim. Então, obviamente, isso não é de hoje, e não é do século passado, e não é da década passada, e nem de 50 anos atrás. Obviamente, né, nós estamos vivendo momentos de transição e mudanças bem sensíveis em relação a isso. Então, antigamente, apesar de sociedades não verem como algo condenatório, mas não havia, por exemplo, uma representação como há hoje, né? Nós vivemos numa sociedade hoje que está caminhando para políticas públicas em apoio tanto a causas das mulheres, quanto a causa do povo preto, quanto a causa dos povos LGBTQIA+, e tal, dentro também de políticas afirmativas. Então, a gente vê uma representatividade muito maior na mídia e um debate maior também. Com toda certeza, vocês já devem ter debatido isso em algum outro espaço, né? Com colegas e etc. Então, a história está aí para provar realmente, né, de que não é de hoje, vem de há muito tempo, né, desde que o mundo é mundo,
E muitas vezes surgiram no seio de sociedades, tanto que normalizavam, tanto que condenavam. Então, não é algo, como eu posso dizer, não é algo linear, né? A gente tem aí uma complexidade social em relação a esses assuntos. Mas é importante tocar nisso, né? Porque a gente vive numa sociedade extremamente ainda preconceituosa, né? Vivemos em meio a uma sociedade que costuma julgar demais e também condenar as pessoas, né? E eu acho que é importante quando a gente conhece a história e vê que foi um determinado momento da história que essas pessoas passaram a ser muito mais perseguidas e até mortas pelo que elas eram, né? Então, tem aqui... Deixa eu só ver a questão dos comentários de vocês. Quadro da Mona Lisa. Não entendi esse lance do quadro da Mona Lisa, gente. Depois explica aí para mim. Opinião sobre pronome neutro. Ah, gente, vocês querem me colocar numa sinuca de bico, né? Bom, então, pronome neutro eu nem posso me pronunciar assim com categoria, por quê? Eu não sou da área das letras, né? Eu acho que a galera das letras, eu acho que tem muito mais propriedade para falar sobre o assunto. O que eu acho, o que eu percebo, por exemplo, é que a gente vive num mundo em que temos várias demandas. Eu não posso dizer para uma mulher o que ela deve lutar ou não deve lutar. Então, eu jamais vou chegar com uma pessoa que, a não ser que, por exemplo, uma pessoa esteja equivocada em relação a um fato histórico, entende? Eu acho que quando ninguém é perfeito, ponto. A gente partindo disso daí, a gente já resolve boa parte das coisas. Então, por exemplo, já tive várias amigas, né, que estavam, por exemplo, falando informações históricas erradas, apesar da boa intenção delas. E eu fui lá e disse, não, amiga, realmente isso daí não foi desse jeito. O consenso dos historiadores é que esse fato aconteceu dessa forma. E ela foi lá e acatou e corrigiu junto às pessoas que ela estava vinculando essa informação. Então, esse é o tipo de contribuição que eu posso dar, né? Mas, em relação à vivência das pessoas, eu não posso opinar. Então, por exemplo, se uma pessoa que quer ser chamada de elo, que quer ser tratada pelo pronome neutro, né? Tipo, sei lá, o que seja, eu vou respeitar. E eu acho que eu posso, no íntimo do meu coração, achar que é besteira. Mas se aquilo é muito importante para aquela pessoa, eu acho que e vai fazer ela se sentir melhor dentro de um mundo, né, que já é tão excludente, eu não vejo razão de não fazer. Agora, óbvio, né, eu acho que a gente tem aí pautas, né, muito severas para combater, como, por exemplo, a morte da população LGBTQIA+, né? Isso daí você não precisa nem ler nada, você abre o jornal e você vai ver travestis que são mortos, pessoas trans que são mortas, né? Temos pessoas que morrem de graça por conta do preconceito, então isso é horrível, né? E eu acho que o papel da educação como um todo, não, educação ensinando gênero na escola, não é sobre isso, gente, não é sobre isso, porque ninguém ensina a ninguém a ser nada, né? Você é o que é e ponto. O papel da história é mostrar, em primeiro lugar, né, que nós estamos diante de um processo histórico que tem suas particularidades e, principalmente, nós temos aí fatos acontecendo. Contra fatos não há argumentos, né? Então, eu não preciso...
Voltei. Voltei, galera. Desculpa, tinha caído, tá? Deixa eu só ver se tá gravando aqui ainda. Tá gravando. Então, estão me ouvindo? Sim. Sim. Ótimo. Então é isso, tá? Só lembrando que, o que eu falei anteriormente, eu reitero, tá? História não é uma disciplina para impor nada. Aqui a gente... O que não se discute, né? E eu vou ser bem categórico com isso, é o que a lei diz, né? Quando você é preconceituoso, quando você machuca o outro, quando você exclui um grupo, uma crença religiosa, uma existência, isso não é opinião, isso é crime, tá? Então, toda vez que você insiste em ser, por exemplo, ter opiniões excludentes, uma pessoa fizer aqui Heil Hitler e disser que sua opinião, eu vou simplesmente fazer o quê, né? Tipo, é óbvio que eu vou enfrentar esse tipo de pensamento, porque nazismo, racismo, todos esses problemas sociais, né, que são inclusive enquadrados na lei, eles não são toleráveis. Então, isso não é opinião, tá? Isso extrapola o nível da opinião. Opinião é caso, por exemplo, o que eu vejo é opinião, beleza, eu gosto de chocolate, eu detesto chocolate, isso é opinião, tá? Quando envolve a existência de outras pessoas, Professores, não é opinião. professor, Vocês querem falar alguma coisa? mas enquanto, Oi. tipo assim, na época que os gregos acreditavam nos deuses, como é que era chamado, tipo assim, entre a população? Era chamado mitologia ou era chamado de outra forma? Não, mitologia não. Na verdade, mitologia é como nós conhecemos hoje. Para eles era a religião deles. Então, eles se viam... É porque, por exemplo, hoje em dia, a gente tem uma mania de tentar prever o que as pessoas vão pensar da gente. Naquela época, os gregos, eles se viam como... Eles viviam normal, né? Obviamente, eles pensavam no que a humanidade iria pensar deles. Tanto é que tem vários registros em que os gregos eles se colocam como superiores a várias sociedades, mas eles simplesmente viviam e criam naquela religião, eles acreditavam piamente que os deuses existiam. Algumas pessoas não acreditavam em deuses, tá? Inclusive, teve gente que foi condenada por ser ateu na Grécia. Então, há vários momentos da Grécia, né? Que a democracia não necessariamente era igual à democracia de hoje. Então, tem aí as suas diferenças. Mas, por exemplo, eles acreditavam nos seus deuses, que eles eram verdadeiros, né? Assim como ninguém que tem religião acredita que seu Deus é uma mitologia, né? Todo mundo que tem fé acredita que seu Deus é verdadeiro, certo ou errado. Ou sua Pra deusa, quê, né, ou suas professor? deusas, né? Na Grécia Dependendo tem da pra quê, né? crença. Na Grécia tem tantas virtudes. Raíssa, pode falar, meu bem. Os comentários aí sobre o pronome neutro e tal, o senhor citou uma pauta bem importante que acaba até sendo um pouco discutida, porque, assim, eu acredito que, ultimamente, por estarem, assim, a comunidade LGBTQIA+, ok, é importante a representatividade, né, a inclusão e tal, eu entendo isso, eu milito por isso, mas eu acredito que a questão do pronome neutro, ultimamente, ela vem ofuscando muitas outras pautas que são bem mais necessárias. Por exemplo, a questão de morte de homossexuais, né? Que, se eu não me engano, no ano passado era muito falado nas redes sociais. Tipo assim, era de forma extraordinária, de forma assim... Enfim, no Twitter mesmo, era militância direta em cima disso. Depois vieram com essa ideia de e tal. Eu acho que é necessário a inclusão e tal, que defendo. Mas, sabe, os outros assuntos. Também sobre uma coisa que a Maria falou no chat, sobre a disciplina de ensino religioso, que só cabe à religião cristã, né? Pelo que eu me recordo, no ensino eu vi muito sobre o cristianismo e um pouco aí e pouco mesmo. Só assim, sou totalmente religioso nas escolas, porque
Existem mais de 5.000 deuses, entidades, sei lá o quê. E não tem como se estudar tudo isso durante o ensino médio. Então, sei lá, uma matéria desnecessária. Portanto, sei lá, eu acredito que seja desrespeitosa com algumas pessoas. E eu acredito que deveria ser uma matéria assim, opcional, ou sei lá. Professor, eu posso complementar a fala da Eu Raíssa? entendo. Ela falou essa questão, né, da Pode religião na sim. escola. Eu também super concordo com isso. Mesmo sendo cristã, etc, etc. Nos anos que eu estudei essa matéria, uma vez que a professora tentou falar de todas as religiões, ela falou o básico, ela mandou a gente fazer uma pesquisa e ela tentava explicar, fazer a gente entender as outras religiões e respeitar. Sempre esse foi o lema dela. Ela falou assim, gente, é muita religião e não dá pra gente falar tudo de uma vez. Aí depois, quando a gente estava começando a trabalhar religiões de matriz africana, aí a gente teve a pandemia, aí parou. Isso foi a primeira vez e a única vez que eu vi uma professora falando sobre outras religiões que não era o cristianismo. E sem contar que, assim, desculpa, professor, interromper. Sem contar que, assim, pelo que eu me recordo, assim, eu sempre estudei em escola pública, né, escola municipal, até eu vim pro IF. E no ensino fundamental menor, no primeiro segmento, do 1º ao 5º ano, eu me recordo que 2 vezes na semana iam todas as turmas pro pátio, aí lá a gente cantava o hino nacional, o hino de Marabá, e fazíamos uma oração, que era a oração do Pai Nosso, né? Aí, tipo, quando criança eu achava isso normal, porque eu fui criada em igreja evangélica e tal, então, ok. Mas depois de um tempo, né, eu parei para me questionar. Poxa, mas vai que ali, dentre aquelas, sei lá, 200 crianças que estavam ali no pátio, não tinha alguém que vem de uma família que segue outros ideais, ou sei lá. Então, ali, será que elas se sentem representadas em um meio ali que é, digamos, majoritariamente cristão? E é meio que enfiavam isso na gente praticamente à força, porque a gente era, de certa forma, obrigados a estarmos ali ouvindo aquilo e passando por isso 2 vezes por semana. Eu entendo. Olha, em relação, tem muitas coisas para comentar, né? Que vocês falaram aqui. E teve um comentário que me chamou muita atenção, que eu acho que vai ao encontro de vários outros comentários. O Luiz, eu acho que quer falar alguma coisa? Eu Fala, tinha uma Luiz, que aí eu falo. professora de ensino religioso que ela era espírita. Massa, né? Aí ela obrigava não, todo o ano inteiro a gente sempre estudava a religião dela, né? Dos espíritos lá. Ela ensinava um bocado de coisa pra gente, dizendo que se a gente matasse um urubu e jogasse sal em cima, era um negócio de tal, assim. E aí a gente sempre se questionou com ela, porque ela dizia que todas as outras religiões eram erradas e a dela era certa. Sim. Que? Ela dizia, tipo assim, ela falava, a Igreja Deus Católica matou sei quantas mulheres na época, chamando de bruxa. As outras igrejas são como é que o pessoal fala? Revoltistas, alguma coisa assim, que eu esqueci agora. Essa mulher tinha que ser demitida. Aí louca, ela seria, isso seria suficiente para demissão mesmo, porque e aí a gente sempre estudou, demais. tipo, o mais a fundo que a gente estudou foi o espírita, tipo assim, ela espírita, né? E tinha algumas alunas, mulheres que eram da sala, que eram espíritas. Aí, tipo, só elas ficavam aquele grupinho debatendo. A gente do lado de fora ficava só ouvindo, que a gente não sabe direito o que é. Entendeu? Aí a gente quase não comentava. A gente ficava mais ouvindo. Gente, tem uma coisa que eu acho que vai esclarecer um pouco a ideia desse debate, né? É que a gente vive numa sociedade onde nós temos um padrão do que é certo e do que é errado, né? E isso daí eu acho que a disciplina filosofia faria muito bem, né, ao dizer. Inclusive, ao encontro do que a Vilma comentou, que me chamou muita atenção. Os livros de história, por exemplo, são apresentados os fatos do ponto de vista do homem branco. Nunca vi em algum trecho sequer contando a história do ponto de vista do negro, né, da pessoa preta. Pelo menos os livros com os quais eu estudei. E Vilma,
realmente os livros didáticos, eles realmente são a visão do homem branco, né? Se tu pega boa parte, eu não concordo com o historiador branco pesquisando e falando sobre escravidão, né? Não na totalidade, porque tem bons pesquisadores, mas eu vejo que toda vez que tem uma controvérsia em relação ao período da escravidão, da história da África, até dos reinos africanos, que foram extremamente prósperos e tal. Tem uma parte da África que a gente esquece, que vai aprender esse ano, inclusive, tá? Porque a África não é só pobreza, não é só mazela, não é sinônimo só de escravidão. Tem muitas outras coisas, muitos reis, rainhas, riquezas, enfim, que vocês imaginarem que a gente vai falar esse ano. Mas realmente os livros eles têm esse ponto de vista porque a gente tem uma sociedade que normalizou que o normal, né? O normal o padrão, no caso o normal é a pessoa branca, né? Que é cristã, né? Que constitui família, que tarará. Tudo que passa disso é o diverso, né? É o que difere, é o que sai do dito normal. E por isso que a gente tem tantos problemas hoje na nossa sociedade em relação a isso. Não é que ser branco, hétero, cristão esteja errado, muito pelo contrário. Eu vejo que a nossa sociedade seria extremamente justa se nós tivéssemos oportunidades iguais, igualitárias, equitárias, o que seja, e que todas as pessoas, independente do sexo, do gênero, da religião que professam, tivessem respeito, que tivessem seus direitos assegurados. Esse é o nosso ideal de sociedade, né? Então, partindo disso, eu vejo que boa parte dos problemas que a gente vivencia é partindo de que o meu é certo, né? A minha realidade é a correta, a dos outros, dane-se, né? Então, o exemplo da professora do Luiz meu Deus do céu, fiquei abismado, assim, porque educação religiosa, de fato, é um grande problema, gente, porque eu tive essa disciplina na escola e a minha irmã estudou em escola religiosa, né? Então, e eu vou falar que nem a religião em si não é um problema, né? Porque eu dei aula há muito tempo em escola católica. Vocês pensam, tinha uma disciplina, por exemplo, que era ensino religioso, que a professora que dava aula de ensino religioso, ela falava sobre religiões de matriz africana. E ponto, e falava. A Irmandade, que era dona da escola, elas tinham missão na África, então elas tinham contato, elas tinham uma visão aberta em relação a isso, elas falavam de todas as religiões de forma muito respeitosa. E eu via que pais ateus, pais de alunos protestantes, evangélicos, de outras religiões, colocavam os filhos para estudar nessa escola porque sabiam do posicionamento das irmãs, né? Então, para a gente ver como é complexo isso, né? Muitas vezes, numa escola pública, mantida por dinheiro público, você sofre uma imposição de ideias, né? E numa escola privada, em que há uma direção de religiosos, você acaba tendo, às vezes, até uma educação mais plural e mais inclusiva. Então, para a gente ver aí que nem tudo é sempre da mesma forma e segue o mesmo padrão. Mas é interessante esses comentários porque, em primeiro lugar, né, como eu te disse, eu reitero novamente, nenhum professor pode dizer o que é certo, o que é errado, o que é a verdade, o que é a mentira. Né? Isso daí tem que ficar implícito e a escolha é de cada um. Eu já tive aluno que era pró-nazismo, tá? E foi assim, tipo, obviamente que eu não fiquei calado, né? Eu debatia com ele e tal, até o momento de eu perceber que ele já sabia que o nazismo tinha feito e ele concordava. Então eu percebi que no caso dele eu poderia rasgar minha voz falando e ele não iria entender. O cara era nazista, ponto final. Eu dava um soco na cara dele, eu ia ser feliz da vida. Se eu fosse professora e eu tivesse um aluno pró-nazismo, eu dava um soco na cara dele, eu ia falar presa e eu ia ter feliz. Não, jamais. Eu sou contrário a qualquer tipo de violência. E assim, em relação a ele, fora que, sabe quando tem coisas, gente, que a gente percebe que a argumentação mais bem feita do mundo não vai resolver. Então,
tem guerras que a gente nunca vai vencer, né? Então, eu fui percebendo que eu estava gastando energia para convencer uma pessoa que ela tem orgulho de ser excludente, racista e preconceituosa. Então, com gente assim, eu não fico perdendo tempo, né? Obviamente que eu tenho um papel como educador, né, que é ensinar, que é esclarecer, mostrar um caminho, mas é só para reiterar que a escolha é pessoal, né? A gente vai falar aqui várias vezes de intolerância religiosa, de respeitar o outro, mas uma pessoa ou outra não vai simplesmente assimilar esse conteúdo e é normal, porque é de fato. E aí cai por terra aquela história de que o professor doutrina aluno, né? Muito pelo contrário, essa geração de vocês aí, geração Z, olha o tanto de coisas que vocês chegaram falando para mim hoje que eu tô aqui, gente, o pessoal anda lendo, anda consumindo conteúdo, anda se informando de outras formas, porque, de fato, né, hoje em dia, o acesso à informação ele é muito mais amplo. Então, professor, aluno não é papel em branco. Vocês trazem as crenças de vocês de casa, vocês trazem a criação de vocês de casa, e é sobre isso. Professor, eu tenho um tio que ele estudou em escola adventista. Aí, tipo assim, uma escola literalmente adventista, ficava no meio do nada, a estrada era de chão, chegava lá, era uma escola, internato mesmo, pessoas moravam lá dentro, fazia tudo lá dentro, né? Só que aí, os alunos o que ficava lá, eles eram forçados pelos pais a ficarem lá. Então, as pessoas, os alunos, eles não gostavam daquela escola, porque eles ficavam trancados, só recebendo doutrinas dia e noite, era estudar dia e noite, só dormindo, acordava 5h30 da manhã, rezava e tal. E aí, só que quando eles saíram, né, terminaram a escola, todos eles, foram pro mau caminho. Era tudo revoltado. Foram viver o que deveriam ter vivido na adolescência na vida adulta, por causa que eles não poderiam curtir naquele momento, na idade certa. E aí muitos deles acabaram com a vida, saíram usando drogas, outros foram vender as drogas porque usavam drogas. Sabe? Foi forçado, foi uma coisa assim, muito forçada. Só que hoje, esse meu tio, ele tem um comércio, né? Ele montou um comércio para ele, depois de ter errado anos da vida, ter errado muito, né? Ele conseguiu montar um comércio e hoje ele é bem de vida, ele tem uma condição boa. Só que aí ele carrega metade dessa doutrina que ele aprendeu na igreja, na escola adventista, ele leva para a vida dele hoje, mas na época que ele saiu, era completamente ao contrário. Isso daí eu acho que tá mais para... penso eu, né, que toda vez... Isso daí, na verdade, ultrapassa a história. Eu acho que a psicologia consegue explicar melhor. Quando você é submetido a um reforço de ideias contrárias ao que você ao que você crê, você acaba se voltando contra isso. Ou quando as ideias têm um teor mais incisivo, né? Mas isso daí acontece em qualquer religião, né? É bom a gente afirmar, porque toda corrente de pensamento, nós temos as pessoas mais radicais, temos as pessoas mais, como eu posso dizer, mais ponderadas. Então acontece... Por exemplo, eu tenho amigos adventistas incríveis, pessoas assim muito... Primeiro, pessoas que eu já frequentei a igreja deles e percebi que se dá uma importância muito grande para a educação, para o conhecimento, né? Não à toa que a igreja ela tem faculdade, tem escola, né? Tem hospital, então tem toda uma estrutura social que eu acho interessante. Na minha opinião, isso Raíssa. em qualquer lugar, como você falou, e é tudo questão de escolha, de como a pessoa escolheu de ser, foi a escolha da pessoa de como ela consumiu isso que aconteceu na vida dela. Isso é tudo questão de escolha, porque,
tá, eu posso estar no lugar do tio do Luiz. Eu posso escolher se eu não gostei, me revoltei e tal, e posso escolher que eu gostei e que vou levar isso para minha vida. É tudo questão de escolha na vida. Professor, E a Raíssa, eu acho que a Raíssa queria falar, Luiz, rapidinho. Assim como o senhor falou, né? Fala, a psicologia explica isso muito bem. Porque, assim, ok, vou falar em um fato que aconteceu comigo. Como eu já disse anteriormente, os meus pais fazem parte da igreja evangélica e eu cresci indo e frequentando a igreja evangélica. Para ser mais específica, a Assembleia de Deus, durante o primeiro período da minha vida. E assim, lá, né, eles têm umas ideias teológicas pela qual eu não concordo. Voltado lá para as ideias de Armínio, sei lá o quê. Enfim, discordo totalmente, eu sigo mais a linha de João Calvino e tal. E assim, acho que em 2019, eu me revoltei por conta disso. Porque, tipo, eu era forçada, né, a seguir a doutrina de lá. E, tipo, lá é bem rígido. Não pode usar maquiagem, você tem que passar, não pode passar o rosto porque você tem que passar no céu. Não pode usar acessório porque você não pode usar a boca. O cabelo tem que ser de tal tamanho, de tal forma, tal jeito. É todo um padrão a ser seguido, desde do caráter. Desculpa, Raíssa, eu tô nos comentários aqui do pessoal. Isso mas eu sei um bom tempo achando tudo o que eu acreditava, sabe? Em 2020, eu passei a frequentar uma igreja tradicional e que segue a linha calvinista, e eu fui me encontrando dentro da fé cristã. Como a Raíssa falou, é uma questão de escolha, mas nem sempre a gente consegue conciliar tudo que se acontece na nossa vida. E, tipo, eu passei praticamente um ano inteiro revoltada da vida, desobedecendo pai e mãe, sendo uma pessoa ruim, digamos assim. Mas depois que eu me encontrei, né, eu voltei a ser eu novamente. Mas ser eu de verdade, sem nenhum padrão que as outras pessoas colocaram em cima de mim. Isso é interessante, eu acho isso importante. Eu vou dizer, eu sou cristão, né? Nasci lá evangélico também e tal. Hoje eu não frequento igrejas e tal, mas tenho amigos que frequentam e tá tudo certo. Inclusive, muitas das vezes eu incentivo. Tem pessoas que realmente eu vou de vez em quando para algumas manifestações religiosas e tal. Vou para alguns lugares que meus amigos me convidam. E eu acho que a religião ela cumpre um papel importante de ritualizar esse contato com Deus, né? Então, com a divindade, melhor dizendo. Então, temos aí diversas manifestações religiosas e eu respeito todas elas. Apesar de não ter assim, um lugar fixo e tal que eu vou frequentar. Mas é sobre isso, eu acho que a gente tem que estar em paz, né? Religião, a palavra vem de religare, então ela é uma religação com o divino, e essa ligação que foi rompida há um tempo atrás, segundo algumas religiões, e que agora acontece, né? Essa ligação entre os dois mundos aí, o mundo terreno, mas enfim, isso daí é outro papo. Vamos, na verdade, uma pequena introdução do nosso slide deu tudo isso, né? Mas que coisa, vocês estão hoje falantes. Gente, a Vilma é uma figura, né? Eu tava lendo aqui os comentários. Deixa eu ver, tinha um comentário aqui que eu ia comentar dela. Alguém perguntou se os latinos eram mortos no nazismo. Sim, galera, os latinos passavam por um preconceito, sim, em relação às ideias nazistas, porque latino ele é todo misturado, né? Nós somos da América Latina e sabemos que o Brasil é uma mistura de raças, digamos assim. Professor, de etnias, né? Melhor dizer. O senhor falou isso para os seus alunos nazistas? Claro que falei. Inclusive, o menino... Deixa eu contar o desfecho da história, que eu acho que vocês vão querer saber, né? Eu também quero muito militar.
Pois é, esse garoto, inclusive, ele é quase um testemunho. Se tivesse uma igreja da história, esse menino iria lá dar o testemunho dele. Ele foi meu aluno durante o primeiro, segundo e o segundo ano do ensino médio. No final do segundo ano do ensino médio, ele foi expulso por racismo, né, da escola. Porque até então ele era menor de idade, né? Ele só vinha falando besteira na sala de aula e muitas ideias assim, tipo, ninguém levava ele muito a sério, né? Porque ele tinha muitos problemas familiares e o pai dele foi morto, assassinado quando era pequeno. Então a gente compreendia que havia ali vários problemas psicológicos embutidos, né? Beleza. O garoto ele participou das aulas, foi expulso, né? Ele cometeu injúria racial contra um professor preto da escola. E ele, depois de um tempo, ele foi para a escola pública, né? Ele estudava numa escola particular, essa escola era particular. Quando um belo dia, né, estava eu lá em Castanhal, isso foi em Castanhal, estava na praça, ele me chega com o namorado dele. E olha que ele falava que homossexualidade era pecado, que a galera ia toda pro inferno. Que babado, professor. Ele chegou, me apresentou o namorado dele, disse: professor, tudo bem? Olha, eu vim aqui lhe pedir desculpa por tudo que eu falei. Eu fui um tolo, realmente eu falei um monte de coisa da boca para fora e hoje eu tô feliz, esse cara aqui é meu namorado, não sei o que, ele já é maior de idade, né? E aí ele falando também, enfim, disse, cara, como eu fui babaca, que não sei o que mais, não sei o que mais. E aí o plot twist da história toda é que eu tava em Santa Catarina, tava morando lá, ele descobriu que eu tava por lá e a gente se encontrou para tomar um café, sabe? Então, e conversar da vida, quem diria, né? Uma pessoa que eu todo dia que eu acordava para dar aula na turma dele, era um martírio. Então, graças a Deus, né? Que aconteceu esta iluminação nesta cabeça, né? E aí eu percebi que tudo que ele falava, na verdade, partia de uma revolta interna. E não é... Mas aí é lógico, nem sempre é assim, gente. Professor. Tem gente que realmente gosta de ser preconceituoso. Tem gente que é preconceituoso. Aceitem isso. Tem gente que é preconceituoso e gosta de ser, tá? Acontece. E a história tá aí para provar. O Hitler era uma dessas pessoas. Oi. O Islane. Olha, acertou meu nome. A Islane que ainda professor, não falou. Tem uma mãe de um amigo meu, ela tem 36 anos. E, tipo, ela é muito racista. Muito. Aí, meio que... Mas a mãe dela, né, oficial, tipo, original mesmo, mãe dela mesmo, que, tipo, ela deu ela. Mas, tipo, a mãe dela é bem moreninha. E ela tem preconceito. Preta. Moreninha ou ela é preta? Ela é preta. Aí, ela tem muito preconceito, tipo, muito. Tá. Ela não deixou os amigos do filho dela entrar dentro da casa dela, porque ela disse que não queria ninguém lá dentro. Aí eu fiquei, tipo... Hã? Ela conhece a mãe dela, ela sabe quem é, e ela não liga pra mãe dela também. Eu, gente, como é que uma pessoa pode ser assim? Eu sinceramente, eu fiquei de queixo caído. Eu tava querendo discutir ao mesmo tempo, quebrar a cara dela, mas não, eu não fiz isso, eu sou educada, só me retirei do local. Não, gente, não. Um dia... na verdade, nem tudo se resolve dessa maneira, não, sabe? Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que fique registrado. A gente vive num país onde a educação ela é precária, né? Onde se rouba a verba da saúde e da educação à torta e à direita. Onde boa parte dos pais da gente, dos pais de vocês, tiveram essa mesma educação, né? Muitas vezes uma educação ruim, uma educação desconectada da realidade, muitas vezes com muitas greves, com muitas falhas, o próprio Estado ausente também. Então, quando eu olho uma pessoa que ela é preta e não tem a consciência de si, né, do que ela vem a vivenciar, o que os antepassados vivenciaram, eu fico pensando, cara, é possível sim isso acontecer, porque a gente tem aí uma ampla parcela da sociedade que não está nem aí para isso,
Porque a pessoa está mais ligada em trabalhar para poder botar comida na mesa. Então a gente tem aí uma sociedade, uma parte da sociedade que não tem acesso à educação de qualidade, que não tem acesso a uma internet de qualidade, que não tem acesso a uma informação de qualidade, que é importante, porque a gente vive na era da internet, mas isso não quer dizer que você vai ter acesso a um conteúdo de qualidade, né? Então, às vezes, a pessoa ouve falar desse tipo de coisa no TikTok, numa notícia sensacionalista. Então, tem várias coisas que hoje eu entendo como variantes e que a gente precisa entender também, né? Porque senão a gente fica com raiva de todo mundo que não sabe, que todo mundo que não deveria saber, porque a pessoa já deveria saber no século XXI, calma lá, né? A gente vive num país muito desigual, então a gente não tem como cobrar de uma sociedade como um todo que ela saiba, né? Que ela saiba por exemplo, sobre igualdade, sobre exploração, sobre transformação social. Então, a gente tem que, sim, muitas vezes ser didático, conversar com as pessoas, e eu acho que o diálogo, ele tem um poder muito grande, né? Muitas vezes enfrentar é necessário. Eu acho que se muita gente tivesse... Já pensou se a Revolução Francesa tivesse... não vamos quebrar a Bastilha, não, vamos fazer uma petição online, né? Não teria vingado. Mas hoje que a gente tem vários meios de realizar debates e apresentar ideias, eu acho muito mais válido e muito mais inteligente apresentar ideias. Tá? Eita, que tá explodindo de comentário aqui. Só falando sobre essa questão do nazismo, eu quero falar duas coisas. Eu quero falar de quando eu entrei no Fundamental 2, há muito tempo atrás, eu conheci um menino que ele era nazista. E ele era nazista assumido, fazia símbolo e etc. Eu, não sabia muito bem o que era. Eu sabia que tinha um holocausto. E eu achava aquilo normal, entende? Nossa, exatamente. Ou seja, um babacão, hoje eu estava vendo uma entrevista com o pessoal sulista lá na universidade, que não tem negros. Aí eles falando, assim, que eles não têm contato com pessoas negras, que não sei o que. E lá eles falam isso como se fosse uma coisa boa, como se eles falam a língua, eu esqueci a língua que eles falam, mas por eles ser colonizados por outro país, eu não lembro qual era o país, acho que era a Alemanha. É alemão, eu acho. Aí eles falam como se fosse uma vantagem para eles, entende? Sendo que, por eles, querendo ou não é porque eles têm descendência alemã que eles são alemãos, eles são latinos da mesma forma que os outros. E isso, se eles, por exemplo, tá aqui no Brasil, eles podem ser considerados brancos, mas lá nos Estados Unidos e outros países na Europa mesmo, eles são considerados latinos. E aí, isso que gera também um preconceito entre eles, porque eles acham que são superiores. Não, eu não tô generalizando, só tô falando que algumas pessoas, elas acham que são superiores por ter sangue de pessoas de fora. Isso que minha família veio da Europa e não sei o que fazer. Sendo que lá fora vai sofrer preconceito mesmo. A pessoa pode ser branca, papel, mas se vir do Brasil, é latino. Exato. E é super isso, né? Porque eu tenho contato com o Sul, né? Por conta de ligações de relacionamento mesmo, né? E tudo mais. E, cara, sempre que eu vou ao Sul, eu me espanto, né? Realmente, o preconceito é muito grande e as pessoas... Tem gente até que é muito legal e tal, tem gente que é muito consciente, mas há, sim, um grande preconceito aí no ar. Professor, e se eu tivesse um aluno que acredita na mitologia grega? Na mitologia, na religião grega? Na mitologia grega, ele debatesse com o senhor que ele está certo. Aí eu acho que o problema seria esse negócio de estar certo, entendeu? Porque eu acho o seguinte, se você tem a sua fé, você professa ela, ótimo, né? Agora, se o seu objetivo de vida é me convencer a ir para a religião A, B ou C, aí já fica difícil, entendeu? Porque aí já ultrapassa a autonomia. Debate de ideias é bom, o que não pode ocorrer é justamente esse certo e errado aí, porque é isso que dá guerra. É isso que faz um Talibã tomar o Paquistão, entendeu? Essa coisa de minha religião tá certa e dane-se a dos outros. Então isso não pode realmente acontecer. Mas assim, creio em tal coisa, creio em Alá, creio nas deusas egípcias,
tá tudo certo. Por mim, é sua vida, é sua crença. Eu não vou me meter e jamais vou dizer que tá errado, que tá certo. Eu acho que você tem que... Fé é uma área bem subjetiva. Fé é fé e ponto final. Você vai acreditar naquilo que você acredita e não tem o que contestar. Sobre o que o senhor falou anteriormente, na questão de desigualdade social e nem todo mundo ter acesso à informação e etc e tal. Só um comentário simples. É que, tipo, ok, né? Meus pais são conservadores, eu entendo que é porque eles nasceram em outra época, tem outro contexto histórico e etc e tal. Mas, assim, eu não consigo enfiar na minha cabeça de que pessoas que nascem nas mesmas condições que eu, que têm acesso às mesmas oportunidades que eu tenho, e que mesmo assim escolhem ser burros, basicamente, assim, eu quase não consigo respeitar essa pessoa, sabe? Enfim, mas é só isso. Essa relação das mesmas condições, ela é bem subjetiva também. Eu penso que a gente não é igual. Seria colocar todo mundo dentro de uma caixa, dizer que, por exemplo, eu e meu irmão, a gente teve a mesma oportunidade, o mesmo nível, não o mesmo nível de escolaridade, mas eu e minha irmã, por exemplo. A minha irmã só veio entender muita coisa recentemente. Ela é mestra também, tal, avançou na área dela de biologia, área acadêmica, teve contato com um monte de gente, mas a minha irmã era bem preconceituosa um tempo atrás. E ela acabou se tornando a pessoa que ela é hoje, não só tolerante, mas a minha irmã é respeitosa com todo tipo de pessoa, com todo tipo de crença. E isso foi um processo pessoal que ela acabou tendo de forma mais lenta, né? Óbvio que teve muita colaboração minha, mas como santo de casa não faz milagre, às vezes muita gente teve que vir de fora falar para ela, né? Coisas. Galera, é o seguinte... Oi, Isabel. A nossa chamada vai terminar em 2 minutos. Tá? Eu e a Raíssa conhecemos um Fala, Isabel, fala bem rápido. Tipo, ele tem... Professor, a gente sabe que ele tem condição de ter informação e etc, etc, etc. E ele usa o que, por exemplo, ele julga as coisas dele como certa. Ele é totalmente, ele não dá uma chance dele. Ele não aproveita nenhuma chance dele não ser intolerante. A todo momento ele é intolerante. Até que ele não tenta, ele é intolerante. Ele, por exemplo, enfim, não vem ao caso. Mas ele tem acesso ao conhecimento, mas ele não vai atrás, entende? Porque a gente sabe, a gente vê, a gente percebe. Ele só pesquisa o que ele quer entender. Ele não busca entender, tipo, um todo. Ele tem acesso, mas ele quer ser intolerante. Essa é a questão dele, no caso. Na verdade, ele pesquisa fake news para atacar os outros. É basicamente exatamente. Ele é aquele tipo, sabe aquele tiozão do Zap que fica mandando fake news da esquerda no grupo do WhatsApp? Disse que vai acabar com ele. O Brasil comunista da época da Dilma. A gravação já vai encerrar, gente. Vai estar encerrando. Ai, meu... Tá encerrando. E 20. A gente já está indo para 1 hora e 38 minutos de gravação. Mas é isso. Estou gostando de ouvir vocês. Bacana saber qual é o cenário da sala. Né? Eu estava calada na matéria de química. Olha, é nessas horas que eu agradeço a Deus não ter feito uma exatas assim que o povo odeia, sabe? Tipo matemática, física, sei lá. Deve ter gente que ama, né? E ele diz que ama cálculo aí. Professor, eu gosto dos dois, humanas e exatas. A Maria é médica, mulher, meu Deus, vai ser médica. Pois é, Vilma. A Vilma fez uns comentários, só que tanto comentário da Vilma, a Vilma é tagarela, né? Aí não tem como eu comentar só um, porque quando eu vou comentar, ela já fez outro, e outro, e outro, e outro.
Mas é o Wilma? Ou é Vilma? É o Wilma, professor. Ah, é o Wilma. Ah, tá. Ótimo. A Vilma, gente, eu ri tanto daquele comentário da Vilma. Acho que ela reuniu a galera toda, né? De universidade, todo dia no aniversário dela. Foi isso. Muito bem. É sobre isso. Então, deixa eu ver se já tá. Galera, né? Como a gente estava falando anteriormente, né? Sobre... Deixa eu colocar aqui de novo, só para a gente finalizar. Eu acredito que não vai dar, a gente já está um tempo bem grande já de aula e a gente vai acabar não conseguindo avançar completamente nesse conteúdo aqui, mas vamos lá. Perguntas usuais, né? Só para a gente encerrar então esta aula. Afinal, o que é história, né? Estudar história para quê e como se faz ou se escreve a história? São perguntas basilares, né, que boa parte delas vão ser respondidas amanhã. Deixa eu só voltar aqui para a aula. Mas é importante a gente saber o que é história, né? Porque, por exemplo, quando eu venho aqui para vocês e conto o fato do aluno, isso é história? Não entendi, professor. Cortou aí a sua fala. Vocês contaram vários fatos da vida de vocês. Sim. Isso é história? É história, perfeito, né? Mas, por exemplo, por que tem uma disciplina história na escola, né? Por que tem uma disciplina história nos livros didáticos? Por quê, né? E que história é essa? Afinal, o que é história, né? Será que é só o que eu aprendo na escola? Será que só são esses grandes fatos, esses grandes nomes que estão nos livros? Alguém poderia responder? Pelo que eu já vi no que eu estudei anteriormente, né? Quando se pergunta o que é história, a gente responde que é tudo aquilo que aconteceu no passado, na vida humana, mas, enfim, e o que acontece no presente. A Wilma. Para entendermos e saber sobre o que a história humana já passou e para entendermos nosso processo de evolução. Sim, essa é a importância, né? Para que estudar história, mas o que é história? Né? É essa a pergunta. O que é história? Vamos então para a definição. Não é tão fácil definir o que é história, né? A história ela vem de uma etimologia grega, né? Que significa, que no caso é histor, que significa sábio ou conhecedor, né? E na Grécia Antiga, história poderia significar o conhecimento por meio da indagação ou conhecimento por meio da investigação, tá? Enquanto a filosofia é o conhecimento também através das perguntas, né? Exemplo de Sócrates, que ele sempre perguntava: quem sou eu? O que é a rua? O que é a lua? O que é a terra? O que são as pessoas? Né? Sempre com novas perguntas. Aqui a história ela é uma investigação, né? Então, quando a gente fala de história, a gente tem que sempre mentalizar que houve uma investigação muito grande ao redor e que muitas vezes tem assuntos que não estão com essa investigação fechada. Então, tem assuntos, por exemplo, pesquisas sobre a pré-história, elas estão sempre em movimento. Pesquisas sobre momentos marcantes da história do Brasil sempre estão em movimento. Então, a história não é uma ciência exata e nunca será, né? Ela é uma ciência humana, é uma ciência subjetiva que depende principalmente da interpretação das pessoas, tá? Então, como uma ciência humana, ela exige investigação e ela exige também uma visão, né, de uma pessoa que pense cientificamente. Justamente porque, imagina, uma pessoa... Quando a gente falava do problema do livro didático, em relação à representação de pessoas pretas no livro didático, né? Se você pega só pessoa branca para escrever um livro didático, é óbvio, né, que a visão das pessoas pretas vai desaparecer. Mas espera lá, então não teve gente, não teve negros, pessoas pretas que escreveram a história, não teve gente que escreveu o relato antigo e tal sobre o que vivenciou, é lógico que existiu. E nos bons livros, né, nós temos esses relatos lá. Então o que falta é realmente uma reformulação dos nossos livros didáticos
para que esses relatos apareçam mais e mais, mas estudo não falta. Inclusive nas obras que tem de quando os portugueses invadiram o Brasil. Eles mostram os indígenas, os povos nativos daqui da forma que eles viam, ou seja, era a ideia deles, falavam que eles eram selvagens, essas coisas assim, sendo que na verdade não, era só a forma de vida deles, é a forma que a visão do branco teve sobre os povos nativos da terra. E isso sim gerou, digamos que um preconceito pelo pessoal que mora aqui, que sempre era visto como primórdios, algo assim, similar. Mas olha a forma que a gente trata os nossos povos indígenas hoje, né? É muito reflexo da forma que os portugueses viam eles há momentos atrás. Então, tem pessoas que ignoram as vidas indígenas, tem gente que acha que indígena não tem que ter terra, tem pessoas que acham que esses povos eles são um estorvo, que eles não prestam para nada. Então tem que eles são bestas, que eles são inocentes, que eles são... Então tem toda uma visão em torno do indígena hoje que acaba esbarrando, né, nessa permanência de mostrar esse povo indígena como meio besta, assim. A visão é muito idílica, é uma coisa muito romantizada, é muito voltada para uma visão fantasiosa do que são esses povos, né? E realmente a gente tem que reconhecer, porque há pesquisas dentro da história em relação a livros didáticos e de que forma esses livros didáticos passaram a confirmar a ideia, não só que indígenas são povos inocentes ou são povos meio bestinhas, como também passaram a confirmar a visão do povo preto como um povo que só teve a escravidão como história, né? E que não é verdade, tá? Nós tivemos aí um sequestro, sim, dessas populações africanas para vários continentes do planeta, principalmente a América, mas houve uma história bastante silenciada que hoje, a partir de agora, a gente vai começar a revisitar. Então, tem uma parte aí de África que vocês vão gostar bastante, tá? Deixa eu ver aqui o comentário. Muito bem, Princesa Isabel não foi nada boazinha, é real, né? É uma das maiores falácias, assim, quando fala Princesa Isabel foi tão boazinha, eu chego a arrepiar a minha espinha. Então, seguinte, nós vamos falar melhor, né, sobre o que é história a partir da aula de amanhã, tá? Realmente hoje já são 6h29, eu tenho que fazer a chamada de vocês. E para isso eu também tenho que ver se o cigarro já está prestando. Então vamos... Já voltou ao ar. Eu acho que eu vou já montar um projeto e vou colocar vocês como bolsistas. Professor, olha, sinceramente, os meus planos é sair do IF só porque eu não tenho condição de continuar lá, porque eu fui irresponsável e não fiz inscrição para auxílio permanência e eu estou à procura de um emprego. Se eu conseguir esse emprego, eu vou ter que largar o IF. E eu estou muito preocupada, eu estou com muita nota vermelha. Meu Deus, socorro. Faça esse projeto, me empurra, pelo amor de Deus, eu preciso. Meu Deus. Olha, pois eu não sei se vai ter... eu acho que eles vão pagar a bolsa, sim. Mas eu preciso só falar com o setor da extensão, porque não vai ser projeto de pesquisa, vai ser projeto de extensão. Depois eu comunico isso para vocês, caso eu consiga, né? Mas se Deus quiser, vai rolar. Bom, nossa aula vai ficar por aqui. Eu vou fazer a chamada lá no grupo, vocês vão colocar os nomes de vocês, tá? E no mais, até amanhã, tá, galera? 4h20 da tarde, nós teremos a nossa aula sobre estudos históricos, ok? Beleza, professor. Tchau. Bom, obrigado pelos comentários, pelas participações, pela parceria, tá? Ok, e até mais. Até, professor. Até mais. Tchau, tchau.